Gente, como que a gente pode ativar o poder da fé em todas as áreas da nossa vida? Vocês têm ideia de como a gente pode ativar? Eu tenho que escrever que eu tô ao vivo lá. Hoje eu não acho que acha, mas claro que o conjunto, quando anda alinhado, muito mais próspero. Perfeito. A gente quando é pequeno, né? Quando a gente tem lá uns 6, 7 aninhos, a gente não tem ideia muito de como é a vida, né? Gente, antes da gente iniciar, eu preciso fazer algo que é extremamente importante, que é oferecer esse nosso encontro e consagrá-lo, consagrar essa aula a Deus. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, eu te consagro esse tempo onde vamos dedicar a trazer uma palavra, um ensinamento que possa tocar vidas, tocar pessoas, e que cada pessoa que esteja aqui possa saber usufruir de cada conhecimento compartilhado, para que a gente possa viver os sonhos de Deus na nossa vida. Assim seja. A Daia disse, quis dizer, acho que ainda assim separado, porém, quando se está alinhado, melhor. Isso mesmo. Gente, quando a gente é criança, nós não temos ideia do certo, do errado, do dia, da noite, do bem, do mal. A gente não sabe nem se é menino, se é menina. Nós somos pura essência. E por sermos pura essência, a gente vive a vida no presente, no agora. E é nesse presente que nós encontramos a presença, encontramos Deus. É neste estado de presença. E assim, gente, deixa eu só ver um negócio aqui. Opa! E é nesse estado de presença, onde nós encontramos Deus, é ali que a gente vive o reino dos céus, né? A Jaque enviou uma solicitação para participar ao vivo. Ô Jaque, deixa eu só dar a introdução. Eu vou dar a introdução aqui. Depois que eu fizer a introdução, a gente abre para participação, pode ser? Daí você pede a participação depois? Pode ser? Então assim, quando nós somos criança, a gente não tem ideia da dualidade da vida, do bem, do mal, do certo e errado, do dia à noite. Uma criança, ela é sincera, ela é pura essência. Então se ela vê uma pessoa que tá barriguda, ela olha e pergunta se tá grávida. Ela não tem aquela coisa assim, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou falar. Esses dias o meu sobrinho, ele disse assim, eu sou um desafio para os meus pais. Imagina uma criança de 7, agora ele fez 8 anos, eu sou um desafio para os meus pais. Então, quando a gente é criança, a gente não tem ideia da dualidade, nós somos unicidade. Quando perguntaram para Jesus aonde está o reino dos céus, o que Cristo respondeu? Vamos lá. O que Cristo respondeu quando perguntaram para Jesus onde está o reino dos céus? Vamos lá, gente, vamos participar aqui da aula. O que Cristo respondeu? Ai, gente, ele tá aqui ouvindo, o outro tá lá ouvindo também.
É que a gente tá com um cachorrinho aqui em teste. Uma semana, ver se o Ben se adapta com ele. É um filhotinho. Eu até ia mostrar pra vocês, eu falei hoje de manhã na live, mas ele dormiu aqui nos meus pés, então eu não quero baixar aqui, pegar ele no colo, que é capaz dele começar a fazer bagunça e eu não consigo dar essa aula pra vocês aqui. Então, quando a gente é criança, a gente não tem ideia da dualidade da vida e nós vivemos o reino dos céus. Quando perguntaram para Jesus aonde está o reino dos céus, o que Cristo respondeu? Ele está dentro de vós. Não é assim que ele respondeu? Quem está com a Bíblia aí na mão para procurar? Jesus respondeu que o reino dos céus está aqui dentro. E a gente está sempre buscando fora aquilo que a gente só pode encontrar dentro. Vocês pararam para pensar que todo excesso de compra, excesso de gastos, excesso de comida, excesso de sono, excesso de bebida, excesso de vícios, todos os nossos vícios é sempre para preencher um déficit interno, uma demanda interna, uma ausência interna. É como se aqui dentro tivesse um eterno vazio. Não é assim? É como se aqui dentro tivesse um eterno vazio. E quando a gente compra algo, por 1 minuto, por 30 minutos, 28 minutos, nós somos preenchidos internamente. É como se aquilo nos sustentasse, é como se aquilo nos trouxesse felicidade. E depois bate o desespero, bate a culpa, não é assim? E daí a gente vai atrás de uma outra coisa para preencher esse vazio interno. E a fé, ela está relacionada com a capacidade que nós temos de acreditar nas coisas que nós não vemos. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E ela independe de religião. Mas ela depende de você acreditar em você, na vida e em Deus. Quando eu coloco você ali, eu não estou colocando você em primeiro lugar e Deus em terceiro. Porque quando a gente escreve Deus dentro do autoconhecimento, a gente escreve assim, ó. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Então, ele está em mim e eu nele. Então, se o reino dos céus está dentro de nós, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Só que por a gente ficar o tempo todo olhando para fora e por sempre estar buscando fugas, nós esquecemos de olhar para dentro. O que está escrito na Bíblia? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e sabereis que eu sou Deus. E o Deus que está em secreto, ora em secreto, que o Deus que está em secreto te ouvirá. Se Deus sabe dar boas coisas se Deus, né, se um pai dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. E o que é fechar essa porta? É fechar a mente barulhenta, a mente que não para de falar. Nós temos 7.200 pensamentos por dia. Aí a média é o que a ciência comprova. Porém, essas vozes que estão aí dentro, elas falam o tempo todo que você não é bom o suficiente, que não vai dar certo e que se eu tivesse falado desse jeito e se eu tivesse dito assim,
Então, todas essas coisas acabam criando esse diálogo incessante interno. E por que a gente vai para os vícios? E o que é vício? Vício não é, gente, somente drogas, tá? O que são os vícios? O joguinho, um tal de tigrinho, que é o nome, né? Alguém joga tigrinho aqui? Os joguinhos, pornografia, redes sociais, novelas, tudo aquilo que te rouba de si. Então o mundo, ele tá cheio de coisas, de ferramentas para te roubar de si mesma. E daí você sempre sente falta de alguma coisa e você busca o tempo todo fora aquilo que você só encontra em si. Para que a gente consiga despertar o poder da fé. Tá travando? Deixa eu ver. Nossa, mas tá com Wi-Fi. Para que a gente consiga despertar o poder da fé em todas as áreas da nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que você não é os seus pensamentos. Gente, ficou claro isso para vocês? Eu gostaria... Alguém quer participar e fazer uma pergunta ao vivo aqui? Tem uma pessoa que pediu para participar, a Jaque. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Não tô achando aqui o convite dela. Jaque, você quer participar ao vivo? Se alguém quer participar ao vivo fazendo uma pergunta, pode enviar para mim o convite aqui que eu vou abrir a câmera, tá? É difícil para vocês, é difícil para a gente entender isso, que nós não somos os nossos pensamentos? Escreve aqui para mim. Gente, quando a gente fala que nós não somos o pensamento, os nossos pensamentos, a gente pode fazer uma analogia muito simples para que você entenda. Se a gente pegar uma jarra de água e colocar óleo misturado naquela jarra, acho que tem alguém que está solicitando aqui, ó, vou aceitar. O óleo, ele não vai sim, gente, quando a gente pega uma jarra de água e mistura o óleo não se envolve com a água e você consegue ver o óleo e a água, ok? Quando você pega uma jarra de água e joga café dentro dela, o que ocorre? Não fica misturado a água com café e você não sabe mais o que é água e o que é café? Imagina que esses são os seus pensamentos. Quando você pensa algo instantaneamente, você sente a reação física, as emoções no seu corpo daquilo que você está pensando. Por isso que é tão importante você escolher os seus pensamentos. Assim como você escolhe os alimentos para comer, assim como você escolhe as roupas para vestir. O Robson falou, eu gosto de café com leite. Então, assim, é importante que a gente entenda, a primeira coisa para despertar o poder da fé em todas as áreas da nossa vida é entender que nós não somos os nossos pensamentos, nós precisamos transcender os pensamentos. Imagina que você é um drone que está lá de cima te observando. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa o pensamento. Anotaram isso? Então, a primeira coisa para que a gente possa despertar o poder da fé em todas as áreas da nossa vida é entender que nós não somos o nosso pensamento.
que nós somos a consciência que observa o pensar. Igual o exemplo que eu dei. Imagina que você é a água e o pensamento é o óleo. Você consegue diferenciar as duas coisas. As duas coisas não ficam envolvidas. Você consegue ver onde está o óleo e onde está a água. A segunda coisa que você precisa fazer, não que tenha uma regrinha, primeira, segunda, terceira, mas é uma forma didática de falar, é você direcionar os seus pensamentos, porque você vai pensar em alguma coisa, tenho certeza, direcionar os pensamentos para aquilo que você quer que aconteça na sua vida. E não ficar pensando naquilo que você não quer que aconteça. Porque quase sempre você vai se pegar pensando na morte da bezerra. Já ouviram essa frase? Você vai ficar pensando, e se não der certo isso na minha vida? E se, vou dar o meu exemplo, eu sou autônoma, tenho um consultório na Rua João Pessoa, 2033. Eu atendo pacientes todos os dias. Antes do acidente eu atendia o dobro. Só que o acidente me fez repensar algumas coisas e eu reduzi o número de atendimentos. Eu atendo 3 pessoas por dia, às vezes 4, porque de manhã eu uso para todas as atividades, eu uso para a parte administrativa, marketing, nota fiscal, eu faço toda a parte burocrática, faço também a parte do Hotmart. Eu sou a empresa, então eu faço de tudo um pouco. E eu lembro que antes de eu começar a atender, eu tinha uma imobiliária, Imóvel de Ouro. E eu vendia imóveis, apartamentos, vendia casas. E eu me formei em transações imobiliárias, porque quando eu vendi a minha loja, que eu já contei essa história aqui para vocês, eu já tinha feito outra faculdade, que era administração, daí eu fiz um MBA em negócios, aí eu fiz comunicação social lá no ELUS, que fiz 3 anos e não finalizei, depois eu fiz administração, depois eu fiz parapsicologia clínica, depois eu fiz pós-graduação em psicologia analítica, e agora eu estou finalizando a psicologia positiva na PUC. Só que quando eu estava lá vendendo imóveis, vendendo apartamentos, eu queria muito atender no consultório. Só que era uma decisão assim tão importante, sabe, gente? Porque eu ia ter que deixar de atender os meus clientes e me entregar em algo novo. E isso dá medo. Por quê? Porque a mente não sabe lidar com o novo, com o desconhecido. Dá muito medo. E daí o que a mente falava para mim? E se não der certo? E se você não tiver dinheiro para pagar as contas? E se faltar dinheiro para você? Aí teve um dia, tinha uma sócia, o nome dela era Sheila de Marchi. Ela fazia parte administrativa e eu fazia parte comercial de vendas. Gente, nem todo mês vendia, tá? Tinha mês que eu vendia um imóvel assim, e eu tinha saído da loja, tinha vendido a loja, e a loja, eu passei um perrengue muito grande com a loja, né? Eu fiquei endividada, porque eu não sabia lidar com o dinheiro. Eu não tinha permissão interna para eu enriquecer. Eu e ainda estou inserida numa cultura cristã, independente, você também. Independente se você é cristão ou não, nós somos inseridos numa cultura cristã. Então, desde pequenininha,
eu ouvia o padre dizer que era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E daí o que que aconteceu? Eu tinha aquilo tão forte dentro de mim que uma pessoa que era rica, ela não ia para o céu. E que ser pobre era estar mais junto de Deus. Que louco isso, né? Nossa, isso era tão forte dentro de mim. E eu lembro que eu ia na missa todos os domingos e eu ouvia. Nem sempre o padre falava essas coisas, né? Mas eu ouvia o padre ler o evangelho e eu me vangloriava internamente, falando assim para mim mesma: Nossa, eu faço tudo o que o padre fala no evangelho, eu pratico o evangelho 100%. E eu tinha uma espécie de síndrome de anjo, sabe? Síndrome de anjo é aquela pessoa que tem a necessidade de fazer o bem para todo mundo, de estar sempre ajudando. E, pois é, tem algumas pessoas dizendo que tá travando, mas aqui para mim não tá travando, sabe? Daí eu não sei o que fazer. Então, até que eu entendi que esse excesso de bondade, de querer ajudar todo mundo, está muito ligado com a necessidade, com uma carência interna. Gente, está travando mesmo? Eu vou tirar do Wi-Fi e pôr no 3G, então. Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi. Ó, agora está no 5G. Voltou a funcionar, gente? Eu coloquei o 5G agora aqui, ele não está no Wi-Fi. Voltou a funcionar? Gente, só me dá ok se tá funcionando. Tá funcionando ou não? Para mim tá ótimo. Gente, tá funcionando? Faz assim se tá funcionando. Para mim não tá. Ai, o que que tá acontecendo então? Deixa eu colocar de novo no Wi-Fi. E agora? Por isso que tá oscilando, né? Vocês estão saindo bastante porque tá travando, né? Eu vou continuar aqui e depois vocês assistam, então, porque vai ficar gravado aqui. Eu vou continuar aqui. Para mim está ok, a Rosânia, tá ótimo aqui, perfeito. Então, gente, e eu queria muito atender de terapeuta, eu estava quase me formando, e aquele medo, né? E o que que é esse medo? O medo não é o contrário da fé? O medo não é o contrário da fé? Porque se a fé é a certeza das coisas que se esperam, o que que o medo é? Gente, eu não sei o que fazer para parar de travar, porque, ai, que pena, né? Hum, será que eu fecho a live e abro novamente? É isso? Eu vou fechar e abrir novamente, então. Pode ser? Então, a gente estava travando aí a nossa live e eu fechei e abri novamente. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos novamente. E nós estamos falando aí de um assunto bem importante, que é como ativar o poder da fé em todas as áreas da nossa vida. E eu estava contando a minha história que quando eu estava quase me formando e eu queria atender, e na época eu vendia imóveis e eu tinha uma imobiliária chamada Imóvel de Ouro. E eu tinha uma sócia chamada Sheila, ela fazia parte administrativa e eu fazia parte comercial. E eu queria atender no consultório, mas eu tinha medo. E as vozes aqui dentro diziam o tempo todo que pode ser que não ia dar certo,
que eu estava correndo muito risco, que eu tinha que continuar mesmo de forma... Eu não estava feliz, não estava muito legal, mas porque eu tinha encontrado aquilo que eu amava na vida, que era a psicoterapia. E o que aconteceu? Teve um dia que eu, tomada de fé, eu marquei um almoço com ela lá próximo do Shopping Miller. Eu marquei um almoço com ela e falei assim: Sheila, eu decidi, eu só vou atender no consultório. E eu lembro que eu tinha escrito uma carta dos milagres, e eu vou ensinar como escrever essa carta para vocês no nosso último encontro, na semana que vem, na próxima terça-feira, cujo tema da nossa aula é como manter-se conectado à nossa essência. E eu escrevi uma carta dos milagres. Eu não tinha dinheiro na época, mas eu sabia o que eu queria. Eu queria um consultório, eu desenhei ele mentalmente, porque tudo que acontece, gente, no plano físico, antes acontece no plano mental. Então eu desenhei ele mentalmente e eu escrevi isso na Carta dos Milagres, e eu vou ensinar para vocês na nossa próxima aula, terça-feira, sobre a Carta dos Milagres também. E no dia que eu decidi sair da imobiliária, que eu estava no almoço com ela, com a Sheila, e eu disse: Sheila, eu vou só atender no consultório. Meu marido tinha uma empresa chamada Contique, e tinha uma frase numa camiseta dele que dizia assim: se tiver com medo, vai com medo mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não escutei a voz da cabeça e eu decidi. E eu lembro que no primeiro dia de aula, a guria mais abusada do mundo, perguntaram assim, como eu queria ser reconhecida. No primeiro dia de aula. Sabe o que eu respondi? E eu vi aquele olhar de julgamento de todo mundo, mas eu falei assim: a melhor psicoterapeuta que o Brasil já teve. Essa foi a minha resposta no primeiro dia de aula. Porque no primeiro dia de aula eu tava ali, eu tinha me encontrado, gente. Sabe quando você encontra aquilo que você veio fazer na vida? E quando você se encontra, você ajuda pessoas a se encontrarem. E no meu cartão de visita tá escrito assim: eu ajudo pessoas a se encontrarem na vida. Eu ajudo você a se encontrar na vida. E é o que eu mais faço. No momento que eu decidi parar com a imobiliária, no momento que você decide, anota isso agora, anota isso que é extremamente importante. No momento que você decide, todo o universo se movimenta na direção da tua intenção, levando o teu pedido no colo de Deus. Gente, isso é muito certo. No momento que você decide, todo o universo se movimenta, levando a sua intenção direto no colo de Deus. E tudo aquilo que você precisa vem ao seu encontro. Naquela tarde, sabe o que aconteceu? Eu nem consigo acreditar que isso aconteceu, mas eu agendei 7 consultas e desde então eu fico emocionada para falar. E desde então, faz quase 10 anos isso, eu nunca precisei correr atrás de pessoas para agendarem consulta, nunca. Graças ao bom Deus, com a ajuda de Deus, o meu consultório sempre está cheio, sempre tem pessoas me procurando para palestras, para atendimentos no consultório, e além de atender, eu indico
para outros profissionais também. Porque eu entendi que o sol nasceu para todos e que não existem concorrentes, que cada pessoa é única e que aquilo que você faz, eu não faço, e aquilo que eu faço, ninguém faz. Então, aquilo que você é, só você faz, só você entrega. Então você não precisa ter medo de nada. Porque isso é abundância. Isso é sair da escassez e ir para a abundância, que foi a aula da semana passada. É você entender que tem para todos, que não vai faltar para você. Deus provém. Não andeis ansiosos e aflitos com o dia de amanhã. Olhe os lírios do campo, eles não tecem, e nem o rei Salomão se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Então, gente, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Só que nós, humanos, eu falo humanos, né? Porque os cachorrinhos, eles vivem aí no estado de presença, os gatos também. Nós humanos, a gente quer ter o controle sobre todas as coisas. E por querer ter o controle de todas as coisas, nos falta fé. E eu quero te dizer que esse momento que você está vivendo na sua vida, que você quer saber o que vai acontecer e Deus não está te mostrando, sabe por quê? Porque Ele quer aumentar a tua fé. Ele quer aumentar a tua fé. Para que você usufrua de algo que olhos humanos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram. Quando você está diante da incerteza, você está diante de um momento mágico na sua vida, onde tudo pode acontecer. Gente, isso é incrível. É incrível. Eu lembro, vocês lembram da pandemia, né? Vocês lembram? Gente, hoje eu tô bem cansadinha, tá? Porque foi palestra, foi atendimento online, foi muita coisa. Então, logo a gente finaliza aqui. Mas Deus me dá força. Lembra da pandemia que na pandemia a gente teve que parar de trabalhar? Gente, o consultório estava cheio, de repente eu estava sem nenhuma consulta. Eu tinha que pagar aluguel, que era 1.800 por mês, né? Hoje eu pago um pouco mais porque a sala é maior. Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar um monte de coisa, pagando financiamento de carro e tudo. Eu pensei assim, meu Deus, e agora? Aí eu fiquei em casa e sabe o que eu fui fazer? Tinha uns bolinhos de banana e eu morava no residencial Iguaçu, na rua Iguaçu. Eu comecei a fazer uns bolinhos de banana e eu vendia por R$5 cada bolinho. Era 0 açúcar, 0 glúten e 0 lactose. Gente, eu nunca vendi tanto bolinho de banana na minha vida no meu prédio. Eu vendia muito bolinho de banana. Eu paguei as minhas contas com bolinho de banana e naquele desafio da minha vida eu descobri a consulta online. Porque até então eu só fazia presencial. E daí o que eu fiz? Eu comecei a me disponibilizar. Olha só que legal isso, gente. Quando a gente se oferece, se disponibiliza para o outro, o universo ele se disponibiliza para você. O universo é abundante. Você tem tudo que você precisa. No momento que eu comecei a atender gratuitamente as pessoas que estavam com problemas devido à Covid, pessoas com ansiedade, pessoas com diversos problemas, eu comecei a atender online gratuitamente essas pessoas. E sabe o que aconteceu? Isso se multiplicou de um jeito que a cada atendimento online gratuito que eu fazia, vinha uns 6 pagos.
uns 6 pagos. Então, quando você se oferece, porque a gente tem sempre um olhar egóico sobre a vida, né? A gente fica pensando assim, o que eu vou ganhar com isso? Quando você vai fazer algo e você não pensa o que eu vou ganhar com isso, você ganha o mundo aos teus pés. Há quem entre numa floresta e só veja lenhas para suas fogueiras, mas há quem entre numa floresta e pense o que eu posso servir, o que tu tem aí dentro que tu pode ensinar às outras pessoas. Gente, quem quer participar ao vivo, chama aqui, tá? A gente vai começar a participação ao vivo agora. Pode chamar aqui. Elisa, você disse que queria participar ao vivo, né? Então, naquele momento que eu decidi que eu ia atender, todo o universo foi lá e levou minha decisão até o colo de Deus. E naquele dia eu agendei 7 terapias e dali para frente tudo começou a se transformar. Então assim, para de olhar para aquilo que você não tem e começa a direcionar. Elisa, pode me chamar aqui, por favor? Acho que tu já chamou, né? Já chamou, Elisa, ou não? Você consegue chamar? Então, assim, para de olhar para aquilo que você não tem e começa a olhar para as coisas que você tem na sua vida e começa a agradecer cada coisa. Você pode chamar, então? Por favor? Ver. Ops. Vai ter uma participação ao vivo da Elisa. Oi, Adri, tudo bom? Oi, boa noite, linda. Eu estou com a minha skin aqui de casa, já estou fazendo janta aqui, mas quero participar. Então, Elisa. Então, gente, a Elisa é uma amiga. Nós nos conhecemos há um bom tempo, né? Ela é esteticista integrativa e hoje à tarde ela me ajudou na palestra, né? Nós não havíamos combinado dela participar aqui, eu coloquei no grupo, né? E quando eu vi ela aqui, eu falei, Elisa, quer participar? E ela falou que sim, né? Sim. E a nossa participação hoje, Elisa, traz alguma questão da tua vida que tem relação com tudo isso que a gente está falando aqui. Nossa, tem algumas. Você trouxe o teu testemunho, né, sobre ir com medo mesmo. Eu já passei por inúmeras situações de que eu mudei realmente, assim, recalculei a rota. E uma delas, eu estou passando nesse momento, né? Abri aqui para vocês. E eu vendi a minha estrutura física da clínica e estou fazendo os atendimentos no online agora, mais focado em palestras. Por quê? Porque eu percebi que eu estava um pouco sobrecarregada e um pouco fora da minha essência. Então, eu estava em alguma parte da minha vida em sofrimento e eu aprendi, principalmente com a Adri, que quando a gente está em sofrimento, a gente está fora da nossa essência. E eu tive Quanto maior o sofrimento, maior o distanciamento da nossa essência, né? Isso, aham. Ó, então, a Dani está falando que hoje conheceu as duas na ProRim, maravilhosas. Obrigada, Dani, querida. Obrigada, foi um prazer. Eu fui para servir e, nossa, eu recebi presentes assim que dinheiro nenhum compra. Inclusive, eu até postei sobre isso. Então, assim, Adri, voltando ao assunto, teve várias épocas da minha vida que eu passei por isso, né? E que eu me senti travada, por quê? Devido a crenças limitantes, né? E hoje a gente conversando, inclusive, sobre isso, que muitas vezes isso nos trava, né? De seguirmos adiante, de repente permanecemos em lugares que já não sentimos mais a mesma felicidade, a mesma alegria.
estamos sentindo até, a pessoa se sente um pouco pesada e vê que de repente já chegou o momento de sair. E a gente é travado, por quê? Porque são essas crenças limitantes que nos travam. Então, acho Uhum, que seria importante, né, Adri, falar um pouquinho mais sobre essas crenças limitantes. uhum. Quando a gente fala de crenças, né, Elisa, é tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade e a gente acaba não questionando, né? Exatamente. Só que elas podem agir de forma inconsciente, né? E a gente não percebe, a gente vai agindo e essas crenças limitantes elas são como um pano de fundo que direcionam os nossos comportamentos e quando a gente vê, a gente está fazendo mais do mesmo, né? Sim, E uma das crenças limitantes que a gente conversou até hoje, né, é a questão da escassez, né? sim. De você lá no fundo, a gente acaba associando a nossa imagem, aquilo que somos, à nossa utilidade, né? Eu lembro que tem uma frase que eu li, Elisa, que dizia se você não pudesse mais fazer o que você faz, né? Quem você seria? Nossa, isso é muito forte. Né? Quem você seria? Sabe, você tem os pais vivos? A mãe, pai não. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Quando a gente é pequeno, os nossos pais, eles cuidam da gente, né? Quando eles estão bem velhinhos, eles não cuidam mais, então eles perdem a utilidade. Mas a gente não deixa de amá-los porque eles não são úteis para nós. Nós amamos mais ainda, né? Uhum. Então, aquilo que nós somos é muito maior do que aquilo que a gente exerce, né? Aquilo que a gente faz. E confiar nessa sabedoria nos aproxima muito disso, sabe? E isso é experiência, isso é vivência, né, Elisa? Sim, sim. Mas é engraçado, né, Adri, que assim, eu sou uma mulher que vou fazer 42 anos, né? E eu já passei tantas experiências e parece que sempre a gente tem que buscar o novo. Acho que é por isso que a Bíblia fala, né, que todo dia nós temos que buscar a presença de Deus, todo dia a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que vibrar nisso, tem que buscar pensamentos bons, alimentar o leãozinho do bem, né? Porque parece que cada etapa parece que é algo do novo. Aquilo que você falou, né? A gente tem medo do novo. É que quando. Tu lembra quando tu estava na escola que tu tinha que fazer a prova e tirar nota boa para passar de ano? Sim, aham. Aí na nossa vida a gente é muito parecido. A gente acha que passou todas as provas da vida. Tá Aí aprovado. vem uma prova, assim, parece que cada vez a prova é mais difícil, né? Porque a gente sai daqui, a gente tem um grau de consciência maior e a prova também exige esse grau de consciência ainda maior, né? Nossa. Uhum. Então a gente está aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Quando eu achei, sei lá, eu achei assim, nossa, eu já aprendi tudo quase na vida, veio o acidente, me fez ensinar coisas que eu jamais. Nossa, gente, acho que daria um livro isso, né? De tanta coisa aí. O próximo livro. Ô, Elisa, é, e assim, qual o teu maior desafio hoje? Se tu puder abrir pra gente, né? Nesse sentido, desacelerar em alguns aspectos, né? Eu acho que a minha vida tem sido muito acelerada. O Elisa, o acelerar é um vício mental, Sim. né? Nós somos viciados nesses hormônios que produzem o desafio, né? E eu percebo que você é um pouco viciada em desafios, em coisas novas, em renovação, né?
E isso é Só. bíblico, né? Renovai-vos pela vossa mente. Uhum. Só que a gente precisa ensinar para nossa mente também o que que é a calmaria, o que que é a paz, né? E a gente só consegue fazer isso praticando na marra, sabe? Tipo, eu vou caminhar na DE todos os dias de manhã, sabe o que minha mente fala? Fica trabalhando no celular. É como se Exatamente. eu estivesse lá perdendo tempo. Eu Sim, tenho que trabalhar o tempo todo. Só que tudo eu isso falei ajuda. dela assim: quem manda aqui sou eu, o Deus que habita em mim. Agora a gente vai caminhar e eu presto atenção na folhinha, na árvore, no vento, no barulho do chão que eu piso, no gatinho atravessando a rua. Então a gente precisa construir o nosso futuro não a partir dos pensamentos do passado, mas a partir de um estado de consciência, de auto-observar-se e ficar o maior tempo no agora, no estado de presença. O que eu estou fazendo agora? Né? Você não é nem o teu passado e nem o teu futuro. Aliás, o futuro não existe, porque quando chegar o futuro vai ser presente. Exatamente. Então eu sugiro, Elisa, que você já deve ter lido, né? Mas que você ouça O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Você já ouviu? Eu acho que não, Adri. Então, assim, como a tua mente é muito acelerada e tu tá sempre fazendo mil coisas, Sim. faça as mil coisas ouvindo o poder do agora. Tá. Ele vai ficar puxando a tua orelha o tempo todo, igual uma mãe puxando a orelha do filho. Não, não faça isso, faz aquilo. Poder do agora. Um dia eu tava ouvindo o poder do agora indo para minha mãe. Tu não sabe o que aconteceu. Quando eu abri o portão, naquela época eu ainda tinha o controle, agora acho que estragou, eu tenho que esperar a mãe abrir. Uhum. Eu entrei naquele portão num estado de presença tão grande que eu olhei cada florzinha de orquídea que estava lá no pé. Eu falei assim: nossa, essa sensação, Elisa, é tão boa, né? Sabe hoje na palestra, quando você foi ensinar a fazer o botox natural lá, Ah, e sim. que Aham. você chorou antes de É, falar? sim, porque, Me, nossa, foi. me conta por que que você se emocionou. Porque na palestra a Adri trouxe vários temas, né? Mas um tema que me impactou bastante é o compromisso com nós mesmos, né? E eu tenho compromisso com todo mundo, mas quando é para fazer algo para mim, eu acabo deixando para depois. Eu tenho um horário 4 horas da tarde. Eu vou sair de casa, eu deixo para sair de casa em cima do laço. Eu não chego atrasada, eu sou uma pessoa muito comprometida. Mas eu tenho mais comprometimento com o outro do que comigo mesma. E isso vai gerando um vício de repetição. Então, isso mexeu muito comigo. E outra coisa que mexeu muito comigo é, não sei, algo eu digo como espiritual. O clima daquela sala, daquelas mulheres que se doam pelos outros, sabe? Aquilo para mim, assim, aquela gratidão, aquele clima que estava envolvendo toda aquela sala, isso para mim foi Que muito forte. bacana. Porque eu sou essa mulher que também se doa pelo outro. Isso faz Ô, parte da minha Elisa, essência, né? isso que você falou, hein, eu vou fechar com uma frase aqui para você pensar. A gente sempre busca reconhecimento, a gente busca validação, a gente busca ser reconhecida no nosso trabalho. E Sim, você é uma mulher de muito sucesso, e eu admiro muito você. obrigada. Mas a gente atinge mais sucesso ainda quando nós reconhecemos o nosso valor, né? Porque o mundo só reconhece aquilo que a gente reconhece antes. Então, quando a gente é fiel a gente mesma, eu marquei às 6 da manhã para caminhar e eu vou, Sim, eu tô reconhecendo o meu valor, né? E isso faz com que o mundo reconheça depois, né? Então, assume aí um compromisso contigo de ser a pessoa mais importante da tua vida. sim, sim, sim. Eu conversei com meu esposo sobre isso e ele falou para mim, né? Você tem que realmente fazer coisas para você e se comprometer a isso.
e eu falei para ele, eu tenho que aprender a ser essa pessoa cada vez mais. E um dos processos é ter buscado a Adri, inclusive, né? Conversei com ela, vou fazer um processo terapêutico, Adri, e com certeza eu vou aprender a ser essa pessoa. A Sueli falou, faz o DNA divino, Elisa, mas ela já fez. E o DNA divino foi transformador para minha vida. Inclusive, muitas das mudanças que eu tive na minha vida foi após, né, certificar aí a questão do DNA divino. E quinta-feira a gente vai ter mais um encontro, quinta de manhã, né? Quinta-feira eu vou fazer o processo terapêutico com a Adri. Daí depois ela conta para vocês. Conta sim. Obrigada. Obrigada a vocês todos aí, a participação. Gente, obrigada, Elisa, obrigada pela participação, tá? Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.